Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que vocês tenham tido um ótimo fim de semana e nós iniciamos a nossa segunda-feira com atividades de língua portuguesa e matemática. Então vamos ao livro que eu vou explicar para vocês. Olha só, nós vamos utilizar a página 139 do livro de português. É a continuação das atividades relacionadas ao texto O Monstro Mapinguari, ok? Então vamos lá. O Mapinguari já foi retratado de diferentes formas. Qual dessas imagens, dessas que estão aqui, mais se parece com a descrição do monstro no texto? Marque. Então, vocês vão marcar um X de qual imagem representa melhor o monstro de acordo com a descrição do texto. Se vocês não lembrarem, na página 138, que é a página anterior, tem uma atividade que mostra o trecho do texto no qual esse monstro é descrito. Então, aqui tem a descrição certinha de como ele é. E aí, de acordo com essa descrição, você vai marcar qual dessas duas imagens se parece mais com o que está escrito, ok? Depois, 6. Marque a alternativa adequada. De acordo com o texto, o Mapinguari é mais ativo durante o dia ou durante a noite? Marque apenas uma alternativa. B. O Mapinguari tem medo dos caçadores ou do bicho preguiça? Depois nós temos uma outra questão aqui que vocês não vão precisar responder, mas é para que vocês possam analisar, tá bom? O animal de que Mapinguari tem medo é perigoso a ponto de assustar um monstro? Leia ou fique sabendo, que é esse textinho aqui, para que vocês possam saber a resposta disso aqui, ok? Nesse Fique Sabendo tem informações sobre esse animal, né? De que o Mapinguari tem medo. E aí, de acordo com essa descrição, vocês vão saber se ele é perigoso a ponto de assustar um monstro, tá bom? Depois a gente já vai trocar o livro e vamos utilizar o livro de matemática. E trabalharemos números ordinais, que são os números que dão a ordem, né? De ordem. Tatiane e Paulo estão na fila para assistir uma peça de teatro. Aqui tem uma fila para a peça de teatro, que é da Bela Adormecida. Nós temos algumas questões. Tatiane é a primeira da fila e na frente de Paulo apenas 3 meninas. Contorne-os. Então, pessoal, eu vou voltar aqui para que vocês possam me ver. Nessa imagem aí, nós temos várias crianças. A Tatiane é a primeira da fila, então você vai contornar a Tatiane. E na frente de Paulo tem 3 meninas. Então, nessa imagem aí, terá somente um menino que tem 3 meninas na frente dele. Então, observe bem a imagem e veja qual é o menino que tem 3 meninas na frente dele. Também você vai contornar, faça um círculo em volta dessa criança, tá? Então, você vai contornar a Tatiane, que é a primeira da fila, e também o menino, que é o Paulo, que tem 3 meninas na frente dele, ok? Então, observe bem a imagem para saber quem é o Paulo. Voltando aqui. Como você indicaria a posição que Paulo ocupa na fila? Então, olha só, pessoal. Quando a gente fala de posição, nós falamos, né? A Tatiane é a primeira e aí tem as crianças seguintes. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, nona, 10ª e assim por diante. Quando vocês descobrirem onde está o Paulo, você vai indicar em que posição o Paulo se encontra. Qual é a posição dele nessa fila? Aqui. Vocês podem colocar a posição dele em cima da cabecinha dele, tá? Você já vai ter contornado, então fica mais fácil a visualização. Para indicar a posição de cada criança na fila, podemos utilizar os números ordinais. Esses números que eu falei, né? Posição primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, são os números ordinais. Os números ordinais podem ser escritos com símbolos ou por extenso. Veja alguns exemplos a seguir. Então, aqui,
O número ordinal escrito por símbolos, ele é escrito dessa forma. A gente coloca o número 1, né, que é o primeiro, e coloca um ozinho, que representa o primeiro, o segundo e assim por diante. E também nós podemos escrever por extenso, né? Ao invés de colocar o símbolo, escrever primeiro. Ou nós também podemos representar desta forma, que é, aqui está no masculino, né, primeiro, segundo, e aqui no feminino, primeira, segunda, terceira. E aí, ao invés de colocar esse símbolozinho aqui com o O, nós colocamos com o A, porque é primeira, né, é no feminino, ok? Então, existem essas duas representações. Se mais uma criança chegasse à fila, qual seria a posição dela? Então, você vai voltar aqui na fila e vai contar quantas crianças tem na fila. Primeiro, segundo, terceiro. E aí, ao final aqui, se chegasse mais uma criança, qual seria a posição dela? Vocês vão poder escrever com o símbolo aqui, né? Ou por extenso, da forma que vocês quiserem. Então, imagine que chegou outra criança aqui. Qual é a posição dela? Conte e coloque aqui a posição, certo? Número 2. Observe a posição de cada aluno na corrida do ovo da gincana escolar e responda as questões. Então, aqui tem a gincana, a corrida do ovo, olha só. Letra A. Qual é a cor da camiseta da criança que está em primeiro lugar? Observem aqui qual é a criança que está em primeiro lugar e coloque a cor da camiseta dela. Depois, B. O tênis da criança que está em terceiro é laranja ou branco? Então, veja a criança que está em terceiro e coloque se o tênis dela é laranja ou branco. Aqui, vocês não precisam responder, tá bom? Mas nós vamos ler aqui. Você já ouviu falar ou participou desse tipo de corrida? Você já ouviu falar ou participou de alguma corrida do ovo? Você pode responder aqui se você quiser, mas não é necessário, ok? Agora, a gente vai continuar utilizando os números ordinais, que são esses aqui, número de ordem, tá? Usando números ordinais, organize as cenas da história abaixo na ordem que elas aparecem. Então, nós temos 4 cenas, ou seja, nós vamos utilizar os números ordinais, primeira, segunda, terceira ou quarta cena. Nós vamos utilizar dessa forma aqui, em símbolos, ok? Temos cenas de uma historinha aqui e elas estão bagunçadas, então vocês vão organizar usando os números ordinais. Em uma das cenas, o pai explicou ao filho que ele não deveria fazer o que fez. Em sua opinião, o que o menino fez de errado? Vocês podem responder aqui no livro, já que o espacinho aqui é um pouquinho grande, tá bom? Então, não precisa responder no caderno, pode ser aqui mesmo. E é isso, pessoal, nós finalizamos esse kit de atividades. Eu espero que vocês tenham gostado, tinha muita atividade interessante para que vocês possam aprender, tá? Se sobrou, que se restou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco no grupo ou no particular. Como eu já tinha dito, em outras atividades, não fiquem com dúvida, ok? Mande mensagem para que a gente possa te ajudar, tá bom? Um beijo e até a próxima!